Amém, gente? Amém. Ok, hoje à noite é uma noite especial de jovens. Eu estava até sentado ali e pensando, pastor Ivaldo, no primeiro culto que eu fui pregar, eu aceitei Jesus e cheio de fogo, cheio de fervor no coração, né? Queria participar de todas as atividades que ele está envolvido. E uma vez lá na nossa cidade, lá de Santa Rita, onde ele foi pastor, né? Teve um culto da mocidade, e eu tive a oportunidade de pregar, fui convidado para pregar. E durante a semana toda eu me preparei, eu jejuei, eu orei, eu li a Bíblia, preparei aquela mensagem, falei assim, eu vou arrebentar. Sábado eu vou arrebentar. E, na verdade, eu não arrebentei coisa nenhuma. Eu que fui arrebentado. Sabe por causa do quê? Porque tudo quanto eu preparei para pregar não deu certo. Fugiu na hora lá. Eu falei os 3 minutos e desci. Falei, nunca mais eu vou inventar isso. Nunca mais eu vou inventar isso. Mas a gente aprende dessa maneira, né? Os caminhos de Deus nós aprendemos justamente dando cabeçada. Ou pelo menos, se não é para dar cabeçada, nós, pelo menos, né, botamos ali a cara para levar tapa. Né? Entramos na estrada e vamos que vamos. Não é verdade? Então, eu comecei ali e, desde então, a gente tem estado aí nessa estrada pregando e participando de atividades no Brasil, lá nos Estados Unidos, aqui na Europa também algumas vezes, e Deus tem nos abençoado. Então, o culto de jovens, né, o culto da juventude é muito significativo para mim. Eu, pessoalmente, eu dou muito valor. Eu tenho uma visão de jovens por causa do quê? Porque eu sei que vocês é que estarão amanhã levando a mensagem da cruz, levando a mensagem de salvação para as pessoas, para a geração que está vindo. Nós estamos aqui nessa geração. Nós já estamos até saindo de cena. Quando eu vejo a turma de hoje, meu Deus, a cabeça desse pessoal é muito diferente da nossa, né? Negócio de internet. Às vezes eu vou pedir para o meu filho, me instala um negócio aqui, me abra isso aqui. Aí já chega meu pai, nem isso o senhor sabe? Nem isso o senhor sabe? Não, tem que instalar um programa aqui, tem que fazer um backup. Eu falo, tá bom, mas nem sei o que é isso, mas faz aí para mim. Deveria saber essas coisas, né? Então, dá até medo na gente, não é verdade? Essa turma nova aí. Mas tenha certeza de uma coisa, a nossa experiência, a nossa vivência é proveitosa para cada um que souber aproveitar. Sabe por causa do quê? Porque da onde nós erramos, e vamos dizer aqui, nós erramos, não faça isso. Se você for de fato inteligente, você não vai fazer aquilo. Sabe por causa do quê? Porque não dá certo. Mas se você achar que, não, o pastor ali está falando que não deve, eu vou tentar. Aí você vai levar na cabeça. Só que quando a gente leva na cabeça, leva pancada, você cai. Aí você tem que recuperar, levar um tempo para se recuperar, você vai chorar, vai ter lágrimas, entendeu? Então, eu vejo isso, eu vejo a mocidade, a juventude com um grande potencial. E tenho visto o futuro para vocês. E queira Deus... E Deus ajude que nesta igreja, Deus levante uma geração de pregadores, de obreiros, né, de missionários, porque se tem um lugar que necessita missionários, é aqui, na Europa. Não é verdade? Tem um secularismo, até mesmo um ateísmo muito forte aqui neste continente. Praticamente a Europa, oficialmente falando, ela virou as costas para Deus. Né? Virou as costas para Deus. Agora, o povo de Deus está aqui. E Deus trouxe para cá muitos brasileiros. Não pense você que você veio para cá simplesmente para ganhar algum dinheiro, para ter melhor oportunidade que estava tendo lá no Brasil. Você não veio para cá para isso. Você veio para cá, acima de tudo, porque você é uma testemunha de Cristo. Você é uma pessoa que vai levar Jesus aonde quer que você for, entendeu? Fale de Jesus, fale de Deus, que você vai ser abençoado. Então, sendo um culto da juventude, eu estava pensando aqui num texto que está lá em 1 João
capítulo 2, versículo 14, esse texto, ele diz assim para nós, tá? É João escrevendo a sua carta, e um dos alvos da sua carta foi justamente os jovens daquela igreja, né, onde ele estava se dirigindo. Aí ele fala assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Amém? Já venceste o maligno. Isto aqui, às vezes a gente não para pensar, para refletir sobre o que a palavra de Deus está dizendo. Muita gente, muito rapidamente, às vezes pela manhã ou à noite antes de dormir, pega a Bíblia, dá uma lida ali, lê uma questão de alguns versículos, e quando faz um sacrifício grande, lê um capítulo, né? E leu ali, já vai dormir, estou muito cansado, estou com muito sono, estou com muita pressa, se for o caso de manhã. Mas o que Deus quer de nós, é que nós entendamos a sua palavra. Não somente ler é bom, mas é estudar, é entender, é compreender a essência da mensagem de Deus para o seu coração. O que é que Deus quer que você entenda? O que é que Deus quer que você saiba? Sabe o que segura a gente na hora da dificuldade, na hora das tribulações? É o conhecimento de Deus. Não é só o conhecimento, digamos, da igreja, da vivência na igreja, da doutrina da igreja, dos costumes da igreja. Há muita gente que se prende nisso. Eu não vou dizer que não seja importante, tem a sua importância. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: nós precisamos conhecer a Deus. Deus quer que nós o conheçamos, que nós entendamos quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele pode executar através de nossa vida. Ele quer que nós compreendamos quem Ele é. E quando nós lemos a Bíblia, paramos para ler, para meditar, para pensar na palavra de Deus, é justamente aonde nós vamos conhecer a Deus e conhecer as suas coisas. Aqui é um texto que está dizendo muita coisa, sabe para quem? Para jovens. Mas não só para jovens, para todos os demais. Mas o primeiro objetivo era os jovens, considerando as características, as circunstâncias que envolvem a vida de um jovem. O jovem tem uma particularidade, um enfrentamento, né, uma realidade diferente de um adulto, diferente de um idoso, vamos assim dizer, diferente também de uma criança. É algo assim muito apropriado para os jovens. E esses enfrentamentos que ele tem na vida, esses desafios que ele tem na vida, ele realmente precisa lidar com isso e entender o que é que ele tem de fazer. Entender da parte de Deus como é que você tem de se lidar com essas coisas, lidar com essa situação. Então está aqui escrito algo que nós precisamos dar uma parada e pensada. Primeiro ponto aqui que me chamou a atenção quando eu estava lendo a palavra e orando e tal. O autor da carta, João, ele diz assim: olha, vocês são fortes. Diga comigo, vocês são fortes. Fala assim: eu sou forte. Mais uma vez, vai. Mas por que de vez em quando a gente fica caindo pelas tabelas? Desmonta. E parece que, olha, tem dia que parece que você nem crente é mais. Desaparece tudo. Ah, não vou mais na igreja não. Ixi, pessoal lá, eu já cansei daquela turma. Às vezes há momentos assim na vida, não há? Às vezes há momentos. Sabe por causa do quê? Porque nós estamos neste mundo, gente. E quando nós aceitamos Jesus como Salvador e passamos a viver para Ele, isto não significa que você vai deixar de ser gente. Jamais. Até que Cristo venha, ou até que Deus te chame, você vai continuar sendo gente. E não confie nesse negócio dessas pessoas que dizem: olha, eu aceitei Jesus agora sou imbatível. Agora não tem mais um momento ruim.
agora eu não vou mais cair. Para aí. Você não precisa ficar caindo. Você não precisa ficar pecando. E nem deve. Nem pode viver uma vida de pecado. Mas vai ter momentos altos e momentos baixos. Vai ter bons momentos e outros na vida da gente. Nós estamos nesse mundo. Agora, nós precisamos conhecer o que Deus está dizendo que nós somos. Eu estava vendo um vídeo esses dias atrás, eu achei muito interessante. Tinha um garotinho, talvez não tinha nem 2 anos. Ele estava segurando uma corda, um arreio, e puxando, sabe o quê? Um cavalo, um cavalão, grande assim, aquele garotinho puxando aquele cavalo. E na hora me veio aquela palavra, se esse cavalo soubesse quem é que está puxando ele, se esse cavalo soubesse a força que ele tem, o poder que ele tem, isso aí não estaria acontecendo. Na verdade, um garotinho assim, puxando, e o cavalo indo bem obediente, seguindo. Sabe qual é o problema do cavalo? Ele não sabe quem ele é. E hoje, nós vivemos uma crise de identidade muito complicada, muito séria no mundo. Existem filosofias políticas, filosofias de outra natureza, que estão tentando desconstruir toda a base que a humanidade teve até hoje para funcionar. Estão tentando desconstruir. Agora, isto causa um problema muito sério na vida de muitas pessoas, especialmente adolescentes, jovens, crianças, crise de identidade. A pessoa já mais experiente, já está formada, já está estabelecida, já está, digamos assim, dentro da sua cabeça já está montada a estrutura do que ele é. Ele vai ser menos susceptível a qualquer problema. Mas os mais novos não, eles não têm ainda base, não têm ainda estrutura para poder enfrentar as situações da vida, para poder se identificar. Então hoje há este problema, não saber quem a pessoa é. E não pensa que o diabo vai ajudar, não, ele vai sempre dizer para você, lá no seu ouvido interior, vai dizer, você não pode, você não é, olha para você, pessoa incapaz, você peca, já falhou tantas vezes, vai continuar falhando até o resto da sua vida, não vai ter conserto você não. O diabo fala isso no ouvido da pessoa. Tem muita gente hoje que está dando ouvido para pensamentos ruins, estranhos, negativos, destruidores que o diabo coloca na mente. Você pensa que ele não age? Ele está ativo na terra agindo. A Bíblia fala que ele anda em derredor, como leão, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele jamais vai fazer uma coisa positiva para alguém. Ele jamais vai fazer o bem para alguém. Jesus o comparou ao ladrão que vem para roubar, matar e destruir. O inimigo vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para tirar sua paz, ele vem para tirar você do caminho, ele vem para tirar sua harmonia com Deus, ele vem para tirar sua harmonia dentro de casa. De que maneira ele faz isso? Uma das coisas é semear pensamentos negativos. Você não pode, você não é, você não entende que você não vai chegar em nenhum lugar. Você já experimentou coisa assim? Eu já. Eu confesso que eu já, muitas vezes. Então eu descobri que eu tenho que lidar com isso. Eu descobri que eu tenho que dizer não. Eu descobri que eu tenho que reacionar. Eu não posso permitir que isso controle a minha mente. Eu não posso permitir que isso gerencie a minha vida. Que voz eu tenho de ouvir? A Bíblia fala que há no mundo muitas espécies de vozes. E parece que está lá em 1 Coríntios, se não me falha a memória. Muitas espécies de vozes, e nenhuma delas é sem significado. Tem voz que você não sabe de onde vem, mas ela tem um significado. Está querendo dizer alguma coisa. Então, em vez de ouvir essas coisas negativas que batem na mente, sabe o que você tem que fazer? Procurar ouvir a voz do Espírito de Deus, porque Ele sempre vai dizer para você, você pode, eu estou aqui, você pode, você é forte,
Aí ele vai fazer você lembrar aqui desse texto, né? Esse texto que nós acabamos de verificar aqui. Eu vos escrevi porque sois fortes. Mas como é que é esse conceito de ser forte de acordo com a palavra de Deus? Todo mundo será que pode ser um Sansão? Não. É esse tipo de força que está se falando aqui? Não. Mas como que opera isso? Tem os mistérios que a gente precisa conhecer. Tá? Primeira coisa que eu achei interessante aqui, veja só. Quando é que o crente é forte? Quando ele está fraco. Não é, pastor? Como é que é esse negócio? Quando eu estou fraco, eu sou forte? Sim. Quando você está forte e acha que está forte, tenha cuidado. Tenha cuidado. Não, agora eu sou tal. Agora ninguém me segura. Cuidado. Mas quando você está fraco no sentido assim, você está abatido, você está enfrentando dificuldades, aí que você está forte. Porque quando a gente está passando por momentos difíceis, você olha para onde? Você olha para Deus. Você olha para os céus. E o Senhor é a nossa força. Dele vem a nossa força. Paulo diz o próprio Paulo fala sobre isso, porque essa palavra foi o Senhor que disse a Paulo. Paulo era um homem de Deus, todo mundo sabe. Ele realizava grandes milagres, fazia grandes obras. Mas ele é ser humano também. E uma vez aconteceu algo com ele, veja só. Nós sabemos que Paulo era o homem que tinha a maior revelação a respeito da pessoa de Cristo, ao meu ver, era Paulo que havia recebido. O que Paulo conhecia sobre Jesus, nenhum outro ser humano conheceu até hoje, acredito eu. Ele teve até no céu, teve no terceiro céu, foi arrebatado, teve um arrebatamento de espírito e foi aos céus. E a Bíblia fala que lá ele viu coisas inefáveis, quer dizer, que não dá para descrever, porque não é dessa dimensão. Ele viu coisas inefáveis, que não é lícito dizer ao homem, que não se pode dizer ao homem por causa do quê? É confundir a cabeça da pessoa. Vai dar lá o quê? Vai dar um nó. Vai dar um nó na cabeça da pessoa. Então ele viu coisas assim, mas, de repente, teve um encosto lá na vida dele. Sabe o que é encosto, né? Alguma coisa que veio para perturbar a vida dele, para angustiar o espírito. Nós não sabemos ao certo porque ele não disse o que era. Mas ele fala que é um espinho na carne. Quando ele diz é um espinho na carne, ele tinha em mente aquilo que era muito comum naquela época lá no Império Romano. É interessante que existia esse costume lá em Roma. E o costume era esse. Quando aqueles grandes generais faziam as conquistas, aí eles vinham para Roma, que era a capital do Império, e ali em Roma, ele recebia uma grande homenagem da parte do governo de lá. Ele era colocado numa carruagem, ele desfilava em praça pública, ali por toda a grande Roma, uma multidão lá nos dois lados da rua, aplaudindo. Este é grande, este é o homem, este é o cara. Era assim que a multidão dizia. Ele era exaltado por aquilo que ele havia feito. Mas, segundo eu vi um registro, sabe o que acontecia? Ele pegava um escravo, que sentava do lado dele, aonde ele estava ali na carruagem, e aquele escravo tinha um espinho. E com esse espinho ele cutucava a perna do general, dizendo assim, olha, cuidado, não esqueça que você é homem. Não esqueça que você é homem. Não esqueça que você é homem. Sabe por causa do quê? Porque quando a pessoa, de repente, acha que é, aí ele se descuida. E ao se descuidar, ele fica susceptível de cair. Ele fica exposto. Então, aquele escravo sempre dizia, você é homem. O espinho na carne era algo que Paulo conhecia e o povo daquela época conhecia. Então, ele tinha um espinho na carne, alguma coisa que o humilhava, o esbofeteava, não deixava que ele se achasse, mesmo sendo o que era e mesmo tendo as excelentes revelações que teve.
Então a Bíblia fala que ele 3 vezes orou ao Senhor para que tirasse dele. Senhor, afasta de mim isso. Tira de mim isso, tira da minha vida isso. Está me incomodando muito, está me perturbando muito. Mas o Senhor falou para ele assim: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que você dá oportunidade para Deus agir. É na fraqueza que você dá oportunidade para que a força de Deus venha para você. Aí você se levanta, e ao se levantar, você ganha força para vencer, para triunfar. É assim que está na Bíblia. Tem um texto da Bíblia que fala que, lá no capítulo 11 de Hebreus, fala daqueles heróis da fé, né? E uma das coisas que eu acho interessante ali é que vários deles, ou quase todos eles, diz a respeito deles: da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Mas, pastor, como é que da fraqueza tira força? Não, da fraqueza você não vai tirar força, a menos que você esteja na presença de Deus. Porque quando você está na fraqueza, Deus abre a porta dos céus para você. E você abre a porta do seu coração, da sua vida, e você recebe o poder que vem dos céus. Louvado o nome do Senhor. É assim, minha gente. Lembra o caso de Davi, lá em Ziclag? Quando ele chegou lá, né, ele levava uma vida nômade, vivendo de local em local, né, fazendo guerras, conflitos, para poder sobreviver. Naquele tempo que ele era perseguido por Saul. E numa das ocasiões eles deixaram a sua família, a família deles era Davi mais os 400 homens, deixaram lá a sua família na cidade de Ziclag e saíram. 3 dias. E quando voltaram, encontraram a cidade queimada. A cidade tinha sido colocada a fogo por conta dos amalequitas, ataque dos amalequitas. E no meio de toda aquela situação, quando eles bateram os olhos lá, não tinha mais nada. Aí ficaram sabendo que eles levaram tudo, os amalequitas, destruíram o resto, e também a família de cada um deles, eles levaram. Crianças, né, adultos, idosos, os amalequitas levaram consigo. Então diz a palavra de Deus que quando eles viram aquilo, eles começaram a chorar, gemer. E a Bíblia fala que choraram tanto que não tinha mais força para chorar. Diante daquele quadro. Cadê minha mulher? Cadê meus filhos? Cadê o meu menino? Cadê a minha menina? E o desespero foi tomando conta deles. É aquela turma que estava com Davi naquele tempo, cerca de 400 homens, não era gente boa. Era gente que tinha algum problema com a justiça, devia, não tinha como pagar, e fugiu, coisa assim. Só gente boa, né? Nessa parte aí. Sabe como é que eu estou me referindo, né? Gente boa nessa parte. Então eles começaram a dizer assim: nós vamos apedrejar Davi, porque Davi é responsável por isso, é culpado por isso. Não acontece isso algumas vezes com a gente? Não acontece? De repente alguém ao teu lado tem um problema e fracassa, e em vez de assumir que ela que é responsável por aquilo que aconteceu, ela procura achar alguém para culpar. Não, isso é o meu marido, isso aí é a minha mulher, isso é meu filho, isso é a minha mãe, meu pai, isso é a polícia, isso é o governo. Gente, você só vai ter vitória no caso de um problema se você reconhecer que você é que errou. Aí você vai saber, você vai corrigir e não vai errar de novo. A coisa funciona mais ou menos assim, né? Então, aquela turma começou a culpar Davi, ameaçando ele, e o ameaçando de apedrejá-lo. Foi quando Davi se deu conta, e a Bíblia fala que Davi, mesmo que estava ali também chorando, gemendo, desesperado, a Bíblia fala que ele tomou força no Senhor. Ele se esforçou no Senhor. Para um pouquinho. Não, vou me levantar, não vou deixar que a coisa fique assim, fique dessa maneira, eu vou me levantar, eu vou me erguer. Ele tomou essa decisão. E a Bíblia fala que ele se esforçou no Senhor.
e se levantou e disse, vamos embora, vamos atrás dessa turma aí, vamos pegar de volta. E pegou. Pegou toda a família de volta, pegou todos os despojos de volta, tudo que tinha sido levado pelos amalequitas, eles pegaram de volta. Mas por causa do quê? Por causa de uma atitude, de um posicionamento. Toda pessoa que quer vencer na vida tem de ter atitude. Tem de ter um posicionamento. A própria Bíblia fala lá em Provérbios, ela diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será nenhuma. No dia da dificuldade na sua vida é preciso que se levante. Muitas das vezes a gente se abate. Muitas das vezes a gente não tem mais, digamos assim, força, que aquilo vai envolvendo você de tal forma que você fica esvaziado de força. Mas é neste momento que você tem que ter uma atitude. Você tem que ter um posicionamento. Você diz, não aceito isso. Eu vou me levantar. Eu vou superar essa situação. Está desempregado, irmão? Desisti que não adianta mais procurar emprego. Não, insista mais uma vez. Levante e vai atrás. Tenta ver o que você não fez que poderia ter feito. Não está dando certo as coisas na sua vida? Nos seus negócios não está dando certo? Não desista. E nem fique aí reclamando, achando que Deus é culpado de tudo, que alguém é culpado de tudo. Não fique aí lamentando. Tome uma atitude. Tome um posicionamento. Se levante. Se levante. Quando Deus ia falar com os profetas para eles fazerem qualquer coisa, dizia, levante-se que eu vou falar contigo. Levante-se. Tome uma atitude assim positiva de se levantar. Por quê? Porque quando o homem se levanta, Deus vai junto com ele. Deus nos colocou aqui para nos usar. Nós somos instrumentos de Deus. Na cultura judaica tem um pensamento que diz assim, Deus fez o mundo quase perfeito, porque o resto para aperfeiçoar seremos nós que vamos fazer. E se nós deixarmos de fazer, o mundo não vai ser perfeito. Cada um tem que fazer a sua parte. Então veja só, está dito aqui, sois fortes. Repita comigo, sois fortes. Somos fortes em Deus. Somos fortes no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. A coisa seguinte que ele diz é, a palavra de Deus está em vós. A palavra de Deus está em vós. Eu estava aqui vendo essa juventude cantar, dar testemunho, falar aqui. Muito diferente da juventude que está aí fora, nas drogas, na bebida, no álcool, fazendo só coisa errada. Muito diferente. Agora, por quê que estão aqui fazendo isto? Porque a palavra de Deus está na vida delas. A palavra de Deus está ali. Você hoje é transformado, você hoje é uma nova criatura, porque você foi gerado pela palavra de Deus. O Espírito Santo, ele operou na sua vida, e a palavra que você ouviu, deu crédito, acreditou, e se arrependeu dos seus pecados, esta palavra entrou no teu coração. Esta palavra foi a semente de uma nova vida, de uma nova criatura, que o Espírito Santo operou no seu coração para você ser uma nova pessoa. Bendito seja o nome de Jesus. Então, minha gente, a palavra de Deus está em nós. E você deve amar a palavra de Deus cada vez mais. Você que está aqui, que é jovem, que é novo, ame a palavra de Deus. Busque na palavra. Sabe o que vai sustentar você ao longo da sua caminhada neste mundo? No meio dos desafios que vai eventualmente passar? É a sua fé baseada na palavra de Deus. Eu tive uma coisa na minha vida que foi Deus que me dirigiu a fazer assim, e eu louvo a Deus por isso. Desde quando eu me converti, eu gasto tempo, entre aspas, eu invisto tempo com a palavra de Deus, todos os dias, no mínimo de 1 hora, todos os dias, lendo a palavra, estudando a palavra, procurando compreender a palavra, procurando me colocar no espelho da palavra para ver o que está errado em mim, o que eu estou fazendo que não deveria fazer, que atitude eu estou tendo que não deveria ter. Eu procuro fazer isto de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é um espelho. É de lá que vem a vida para você. Ela é poderosa, gente. A
A palavra de Deus é poderosa. Sabe por que é poderosa? Porque a Bíblia fala que tudo que foi feito, tudo que você pode ver, foi feito pela palavra de Deus. Foi Deus que abriu a boca e falou, haja. Aí houve luz, houve separações entre o céu de cima e o céu de baixo. Deus criou a atmosfera, Deus criou os animais, Deus criou os peixes, Deus criou tudo. Usando o quê? A palavra dele. Até nós somos criados pela palavra. Claro que nós tivemos um tipo de criação, Deus nos fez de maneira diferente, que a Bíblia fala que Deus nos formou do pó da terra e assoprou o seu espírito, né, da sua boca assoprou em nós, nas nossas narinas. Assim que eu entendo na Bíblia, né? Mas foi a palavra de Deus que gerou tudo. Você quer ser forte nessa geração? Você quer ser forte neste mundo? Você precisa estar penetrado na palavra, cheio da palavra de Deus. Viver a palavra de Deus, conhecer, decorar. Decore a palavra de Deus, porque na hora que você precisar, você vai se lembrar dela. O salmista falou, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconda a palavra de Deus no seu coração. Aprenda, assimile e traga esta palavra para dentro de você. Traga esta palavra para o seu interior e não largue dela. Na hora de dificuldade, o Espírito Santo vai lembrar você, está escrito isso, está escrito aquilo. Aí você vai se lembrar, aí você vai seguir. Meu Deus, quantas vezes na minha vida, em momentos de dificuldades, de repente me veio um texto da palavra de Deus que eu li um determinado dia, e aquele texto é a resposta que eu preciso para aquela situação que eu estou passando. Viva a palavra, fique na palavra. E aqui está dizendo assim, jovens, vocês têm a palavra na vida de vocês. O mundo de hoje, como eu já disse, está muito complicado. O mundo de hoje não é o mundo da geração em que eu era jovem. Não. Os desafios de hoje são outros. A mentalidade de hoje é outra. As dificuldades são outras e, ao meu ver, maiores. A juventude hoje já está, de uma certa forma, perdida. De uma certa forma, não sabe para que lado ir. De uma certa forma, não sabe, tem grandes questões e poucas respostas. Por isso que a pessoa prefere entrar na droga, prefere entrar no álcool, prefere entrar numa vida depravada, degenerada, quando não se conhece a Deus e nem a sua palavra. Por quê? Porque está tudo assim, meio tudo zoado, como diz. Mas eu garanto para você, se você for uma pessoa que ame a palavra de Deus, que leia a palavra de Deus, que busque a Deus através da sua palavra, você não vai ter esse tipo de problema. Sabe por causa do quê? Porque Deus vai mostrar para você como agir no meio daquela situação. Pode ser situação difícil, mas a palavra de Deus terá uma resposta para você naquele momento. Pode ter certeza disso. Ela vai instruir você o que fazer. Ela vai dizer assim, faça isso que vai dar certo. Sabe por que vai dar certo? Porque outros já fizeram no passado e deu certo. Sabia que aquilo que está registrado na palavra de Deus não é invenção de ninguém? Não é um romance? Não é uma ficção científica? Você conhece aquela palavra francesa, déjà vu? Quer dizer, já vi isso antes? É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. O que está registrado aqui é uma história que aconteceu. E semelhante ao que está acontecendo com você. Semelhante ao que você está passando. Como diz um filósofo, não há nada de novo debaixo dos céus. O que eu passo hoje foi que Abraão passou, Moisés passou, dentro de uma circunstância diferente, dentro de uma situação diferente. E quando a gente lê a Bíblia, estuda a palavra de Deus, a gente vê a maneira que eles venceram aquilo. Como eles lidaram com aquela situação. O que eles fizeram para passar por aquilo e vencer. Aí você que é muito esperto, vai aprender e vai fazer igual. E vai vencer. Porque se funcionou naquele tempo, vai funcionar hoje. Viu? Porque o Deus daquele tempo é o mesmo de hoje. Deus não muda. E os seus princípios são permanentes. Os seus princípios são imutáveis.
A mecânica, o mecanismo, a engenharia, como funcionavam as coisas naquele tempo, é a mesma hoje. Se você colocar diante de você, segurar e fazer e seguir, você vai também ter vitória. Se baseie na vida desses homens. Eu gosto muito de ler biografias. O pastor Ivaldo também gosta. Nós gostamos de ler biografias. Além das biografias de pessoas que estão na Bíblia, homens com quem você se identifica. Você tem pessoas que você se identifica na Bíblia? Eu tenho. Acho que cada um de nós tem. Você diz, não, essa pessoa que é mais ou menos aquilo que eu sou, aquilo que, entendeu, que é o meu mundo, que é a minha vida. Eu tenho. Mas eu também leio biografias de homens de fé, homens que venceram, homens que serviram a Deus de uma maneira especial, homem que Deus abençoou. Né? Eu gosto de ler a história de Dwight Moody, eu gosto de ler a história de John Lakes, eu gosto de ler a história de Wesley. Esses grandes homens que Deus usou. É interessante você ler a história dessa gente. Sabe por causa do quê? Vocês vão ver como é que foi que funcionou neles o mecanismo de Deus, os princípios de Deus, e fizeram eles chegar onde chegaram. Foram homens que fizeram grandes coisas para Deus. John Wesley, ele revolucionou o destino da Inglaterra do século XVIII. Quando você lê a história da Inglaterra naquele tempo, era uma miséria enorme. Não pense que é o país que é hoje, não tinha nada a ver. Uma miséria enorme. E havia um grande e iminente perigo de uma revolução, de uma guerra civil. No entanto, John Wesley, através da sua atuação como ministro metodista, ministro da palavra, ele não somente mudou a vida de pessoas, mudando também o destino delas, ele mudou a própria sociedade. Porque ele levou pessoas para Cristo. Você quer mudar o mundo, meu irmão, minha irmã? Quer mudar? Prega a palavra. Quer mudar o seu vizinho? Prega a palavra. Não precisa falar dos defeitos deles, não. Não precisa falar do erro deles, não. Não, precisa meter a lenha. Não precisa isso. Apenas mostra a verdade. Eu conheci, tem uma pessoa que era muito amigo meu, mas alguns anos atrás, Dr. Costa Dier. E de vez em quando ele ia ao Brasil. E eu viajava com ele lá no Brasil. Então ele falava assim, Daniel, você não tem que falar contra capitalismo, tem que falar contra comunismo, tem que falar contra um comportamento errado. Você falar, apresente a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus fazer a obra. E a palavra de Deus vai transformar. Amém? Eu vou terminar terminando aqui dizendo assim, a terceira parte que me chamou a atenção foi essa aqui. Venceste o maligno. Às vezes a gente tem medo do diabo, mas não deve ter. Se você entender como é que a palavra de Deus funciona, te revela, não. Claro, você não vai também desafiar. Você está entendendo? A gente sabe que não está mexendo, nós sabemos com quem estamos mexendo. O que é capaz de acontecer. Mas, há alguém que está acima disso. O poder do inferno, se você estiver sozinho, ele vai te destruir. Ele vai acabar com você. Mas se você estiver com Cristo, a vitória é certa. A Bíblia fala que não há nenhum outro nome dado entre os céus e a terra, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Não há outro nome. O nome de Jesus está acima de todo principado, de toda potestade, de todo nome que se nomeia neste presente século e no vindouro, está acima de tudo isso. A Bíblia fala que Deus o exaltou soberanamente, Deus o colocou à sua destra nos céus, Ele está à direita do poder. Quando você está em Cristo, e quando você usa o nome de Cristo, o demônio corre, ele vai embora. Vê na própria Escritura Sagrada, nos Evangelhos, quando os demônios se encontravam com Jesus, o que eles diziam, o que eles faziam. É ali, a realidade é aquela. Eles tinham medo de Jesus, porque sabiam quem Jesus era. Use o nome de Cristo.
se baseie na sua guerra, na sua batalha contra o mal, nos méritos de Jesus. Isso é o significado, minha gente, daquela parte da Escritura, quando Jesus estava na cruz terminando o seu ministério. E no momento final, o que ele disse? Está consumado. Entregando o seu espírito a Deus, ele morreu. Está consumado. Oh, quisera Deus que nós entendêssemos o que representa isso. O que representa essa verdade. Eu estava conversando com uma pessoa aqui ontem, falando de como no Velho Testamento dava medo estar perto de Deus. Dava medo. Por causa do quê? Se fizesse alguma coisa errada, a morte era certa. Veja quantas pessoas morreram por causa disso. Veja quantas pessoas morreram. Por causa da santidade de Deus, por causa da justiça de Deus. Agora, por que nesta presente dispensação a coisa é diferente? Por qual motivo? Porque Jesus, com o seu sangue, ele rompeu o véu que nos separava de Deus. E a Bíblia diz que hoje nós temos que ter ousadia para entrar no santuário. Ousadia! Não precisa ter medo de entrar na presença de Deus. Tenha temor, mas não medo. Por causa do quê? Por causa do sangue de Jesus. O mundo, a maldade só entrou no mundo por causa do pecado de Adão. Deus criou o homem perfeito. Deus deu autoridade ao homem. A autoridade na terra pertence ao homem. O que Deus fez desde o princípio. A própria Bíblia fala, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Aqui é o lugar que Deus deu para os homens gerenciar. E a autoridade está na mão do homem. Agora, o que é que aconteceu? Os primeiros pais preferiram a mentira, o pecado, o erro em relação a Deus. Não escolheram Deus, escolheram o mal, escolheram o pecado. Resultado, é isso que nós vemos aí até hoje. Toda essa desgraça que está no mundo, guerras, assassinatos, violência, corrupção, adultério, tudo isso tem a ver com aquilo que aconteceu no princípio. Mas quando Jesus veio, e viveu como justo aqui, a Bíblia diz que ele é o segundo Adão. O primeiro fracassou, mas ele é o segundo Adão, e o segundo Adão não fracassou. O segundo Adão que está criando uma nova raça, uma nova nação, uma nova humanidade. Aqueles que creram no Senhor, desde o começo até agora, que ainda crerão, farão parte do novo mundo, da nova sociedade, aonde Cristo vai reinar, e nós reinaremos com Ele. Nós viveremos com Ele para sempre. Um povo remido, comprado por Deus ou para Deus. Foi tudo isso por causa do sangue de Jesus Cristo. Louvado o nome do Senhor. Nós já vencemos o maligno. Nós fomos convertidos do poder de Satanás ao poder de Deus. Você sabia, hoje acontece uma coisa, lá no Brasil está acontecendo isso com muita frequência. E é errado, a meu ver. Eu nem tenho dúvida que seja. Há pessoas que vêm à igreja e essas pessoas simplesmente se unem à igreja, mas não tem uma experiência de conversão. Não tem uma experiência de entregar a vida para Cristo, ter uma vida transformada. Não tem essa experiência, não. Eu gosto do ambiente. Antigamente chamava essas pessoas eram chamadas de amigos do Evangelho. Tem gente que fica na igreja porque gosta do ambiente, gosta das músicas, gosta da palavra do pregador, do pastor. O ambiente ali é gostoso, é bom ali, eu me sinto leve. Pessoal, estar aqui na igreja é positivo, mas não é todo, não é completo. É preciso um encontro pessoal com Jesus para que você possa nascer de novo e se tornar um cidadão dos céus. Porque quem não nasce de novo, quem não se converte, esta pessoa não será salva. Está na Bíblia isso. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. É preciso ter um encontro com Cristo de transformação, um encontro de mudança de vida. Quando você lê a história de John Wesley, esse grande homem que eu já mencionei aqui, ele foi um missionário que foi enviado para os Estados Unidos. Ele morava na Inglaterra, foi enviado para lá, para evangelizar os índios.
E quando ele chegou lá, ele se deu conta de uma coisa. Ele falou, para um pouquinho, eu fui criado na igreja. Meus pais temiam a Deus. Eu fui criado na igreja, mas eu nunca tive um encontro com Cristo. Eu sou perdido, porque eu nunca tive um encontro com Jesus. Se deu conta, isto se deu conta para ele. Ele se deu conta na América, quando estava lá evangelizando. Falou, o que eu estou fazendo aqui? Estou levando o evangelho para essas pessoas aqui, mas eu mesmo não experimentei. Eu mesmo não tive a minha experiência. Aí ele voltou para a América, para a Inglaterra. Foi quando ele encontrou os irmãos moravianos, e ali, através daqueles irmãos que participaram de um grande reavivamento, que ocorreu aqui na Europa, ele conheceu mais a respeito da salvação, mais da conversão, e se converteu, se tornou esse grande homem que foi. É preciso, gente, a conversão, nós temos que nos converter. E converter é transformar, é mudança de coração, é mudança de postura, é mudança de natureza. A Bíblia fala que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Conversão é um transporte, é uma transposição, é sair de um lugar e entrar no outro. Sair das trevas e entrar na luz. Isso é conversão. E esta mensagem tem que ser pregada. Esta mensagem tem que ser anunciada. Que a palavra de Deus diz, se não vos converterdes, todos de igual maneira perecereis. É preciso a experiência da transformação, do novo nascimento, de um encontro com Cristo. É preciso, é necessário. Crianças criadas na igreja, jovens criados na igreja, precisam ter um encontro com Cristo. Não é suficiente ser filho de pastor, ser filho de obreiro, ser filho de crente. É preciso que você, pessoalmente, entregue a sua vida para Jesus. Confesse os seus pecados, se batize e assuma um compromisso com Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Converterdes então, né? Venceste o maligno, porque vocês converteram. Por que vencemos o maligno? Agora eu termino, tá? Jesus deu a nós poder para pisar serpentes e escorpiões. Por que vencemos o maligno? Porque nós temos autoridade. Diga comigo, autoridade. Temos autoridade. E neste mundo, se não tiver autoridade, em muitas situações a gente não vai vencer. É preciso autoridade espiritual. Você tem de ter coragem. E quando for a um hospital e ver uma pessoa que está para morrer, chegar e apresentar Jesus para ela. E mostrar, dizer, você precisa entregar a vida para Jesus. Precisa entregar a vida para Cristo. E orar por aquela pessoa. Declarar a vitória na vida daquela pessoa. Declarar a transformação na vida daquela pessoa. É preciso confessar, não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso pode acontecer com você. Você pode ser curada, você pode ser transformada. Se tiver alguém que está oprimido ali, possuído pelo diabo, você pode chegar e repreender. Se você estiver em Cristo, você tem a autoridade que vem dele. Experimente isso para você ver. Experimente para ver como vai dar certo. O que acontece hoje, que às vezes a gente não vê milagres acontecer, por causa do quê? Sabe por causa do quê? Porque a pessoa, ela não exercita a fé. Ela não exercita a autoridade que ela tem. Gente, o maligno já está vencido. Ele pode perturbar a nossa vida. Ele pode nos perturbar. E pode, como perturbou Jó, pode trazer para nós problemas, dificuldades. Mas ele está vencido. E ele sabe que está vencido. Ele sabe que ele está derrotado. Ele sabe que lá na cruz, quando Jesus morreu, o destino dele foi sacramentado. Então a Bíblia está dizendo para nós aqui: você já venceu o maligno. O maligno já está vencido. João então diz isso para nós. Para mim também, por que não? Eu vos escrevi, jovens, porque és vitorioso. És vitorioso. Deixa eu ler o texto completo aqui. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Tome esta palavra hoje para a sua vida.
E a partir de hoje, tome uma atitude diferente. Se você está julgando o que precisa, torne alguém diferente. Para a glória de Deus e para o seu próprio benefício. Porque a vida cristã é uma vida de experiência. E Deus quer que você tenha experiência com Ele. Amém? Deus abençoe sua vida grandemente. Que esta palavra fique no seu coração e você coloque ela em prática. Amém? Ok. A palavra de Deus, eu acredito, é uma palavra que desafia o homem. Você acredita nisso? Que a palavra desafia o homem? Ela desafia o homem. Por que ela desafia? Porque ela sabe que o potencial do homem é muito maior do que ele pensa. A sua capacidade de realização é muito maior do que ele imagina que pode. Então a palavra desafia. E nesta noite a palavra de Deus está desafiando você. Você sabe aonde esta palavra pegou. Você sabe aonde esta palavra tocou em você. E mostrou para você, não está certo isso aqui, eu vou mudar. Não está certo, eu vou ter uma atitude diferente. Eu vou ter uma atitude nova a partir de agora. Se você nunca teve um encontro com Cristo, esta é a noite para você ter um encontro com Cristo. Este é o momento para você ter um encontro com Cristo. Ah, mas eu fui criado na igreja, eu nunca saí dos caminhos do Senhor. Para um pouquinho, isso é muito bom, é positivo, mas você precisa de um encontro com Jesus. Como diz antigamente, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, se você quer ser um filho de Deus, é preciso nascer de novo. Se você se deu conta de que Deus falou com você nesta noite, seja você quem for, seja você aonde estiver, inclusive nós estamos falando aqui para os nossos queridos através da internet, que está na sua casa. É momento de tomar uma decisão. Se Deus desafiou você nesta noite, tome uma decisão. É muito importante que você tome uma decisão. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família, vai mudar o seu ambiente de trabalho. Ah, pastor, eu já sou crente. Eu sou obrigado. Completei sexta-feira 49 anos que eu aceitei Jesus. É uma data que eu não esqueço. Todo dia eu estou precisando de aprender alguma coisa e me desafiar. Todo dia. Por quê? Porque há situações novas que eu tenho que enfrentar. Mas eu procuro aceitar o desafio. Se você, nesta noite, está disposto a aceitar o desafio, vem aqui que eu vou orar por você. Não se acanhe, não tenha vergonha. O que importa é você e Deus, gente. Você e Deus. Então, se você quiser, se você quer receber uma oração, eu vou convidar você que venha aqui na frente. Nós vamos orar por você. Vamos orar pela sua vida, para que você possa mudar uma nova proposta, diante de uma nova proposta, de uma nova atitude na sua vida, você possa mudar nesta noite. Amém? Você que está aí do outro lado, você pode tomar essa decisão também, aí na sua própria casa, no seu sofá, no seu escritório, enfim. Você pode tomar essa decisão, chegar para Ele, para o Senhor e falar, Senhor, a partir de agora, mudou, não quero mais isso, não aceito mais isso, eu vou seguir por um outro caminho, então eu quero isso. Chegue mais para cá, vocês que vieram, jovens. Chega mais para cá um pouquinho. Vamos estar orando, tá? Queremos ministrar na sua vida. Pastor Ivaldo, vamos orar para essas pessoas, né? Amém? Chega mais aqui, chega mais aqui na frente. Tá? Chega mais aqui na frente. Venha, se você foi tocado por Deus, venha nesta noite. Deus quer que você tenha uma transformação na sua vida, mudança na sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Vamos estar orando neste momento. Deixa eu descer aí.